saiu para vir servir a Ele, você saiu para vir ouvir dele o que você precisa de ouvir. Você saiu de casa para se fortalecer nele, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão, Ele é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos ama, é um Deus que desde o amanhecer até o anoitecer está lá conosco, é um Deus que enquanto dormimos, Ele disse que nos acrescenta. Esse é o Deus que eu amo. Foi para isso que eu vim hoje à noite, para adorar esse Deus maravilhoso, poderoso, um Deus tão grandioso, que se importa comigo e com você. Quando tem muita gente, mas eu falo com muita de verdade, não se importa conosco, nós temos um Deus que Ele tem cuidado de nós em cada um dos detalhes. Deus sabe hoje quantos cabelos você tem, mas Ele também sabe quantos cabelos você tinha antigamente. Perguntar, Ele sabe. Amém? Não esqueceu de quanto você tinha. Ele sabe com quanto você vai concluir. Amém? Talvez você seja surpreendido. Você passa com um cabelo hoje, tem um pouquinho de cabelo, de repente amanhã não é esse cabelo, e daí? Diga, Deus se importa comigo. Agora diga para você mesmo se animar. Diga, Deus se importa comigo. Aleluia. Eu estava hoje pela manhã aqui na escola dominical e a nossa irmã Vani, ela cantou a música que ela cantou antes de concluir, que Deus abre portas, que Deus é a luz, que Deus é poderoso, Deus faz milagre. E eu ficava pensando aquelas coisas, que coisa maravilhosa, Deus é poderoso, Deus faz milagres, Deus é a luz. E saltou uma frase no meu coração, e eu fiquei pensando naquela frase, eu fui amadurecendo ela, e eu fui tentando entender o que é que Deus queria com aquela frase. E saí daqui, terminou a escola dominical, fui para casa, e ela ficou mais forte, foi ficando mais forte, ao ponto que eu não me contive e me dobrei. Eu digo, é melhor fazer a vontade de Deus, é melhor eu dizer logo o que Deus quer dizer, do que eu ficar ainda procurando para satisfazer a mim mesmo. O pregador não tem que procurar na palavra algo para dizer que vá satisfazer a ele, não. Para o ego dele, para a popularidade de aumentar, né, para ele ficar bem na fita. Na fita não, hoje é no CD, é no DVD, eu não sei mais como é, na filmagem. Antigamente era na fita, né? Ficar bem na fita. Mas tem muita gente que ainda fica preocupado com isso. E se eu disser aí não ficar bem? Aí essa importância eu não tenho que ficar pensando nela, não. Se eu vou ficar bem, se eu vou ficar mal. Porque para mim importa mesmo ficar bom diante de Deus, ficar bem diante de Deus. Porque quando é que eu vou ficar bem diante de Deus? Quando eu disser o que Ele quer que eu diga, quando eu fizer o que Ele quer que eu faça. Aí, independente de você gostar ou não, de você sair satisfeito ou não, Deus fica satisfeito. E a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar a quem? Aos homens. Então eu estou muito tranquilo para hoje à noite. Eu quero só que você abra seu coração, né? Abra as portas do seu coração para receber mais de Deus nessa noite. Amém? E se você fizer isso, se você abrir as portas do coração para receber de Deus, para a palavra entrar, então certamente você sairá daqui diferente. Amém? Eu vou dizer a frase que eu ouvi pela manhã e aí a gente vai tentar caminhar dentro dessa condição. E a frase ela saltou como uma pergunta. Para mim, na música ela não é uma pergunta. Ela está na música, mas ela não é uma pergunta. É uma afirmação. Mas eu quero começar, ela saltou como pergunta e eu quero fazer como pergunta.
Quem é Deus para você? Quem é Deus? Você sabe mesmo quem é Deus? Se nós parássemos, ou uma pessoa bem culta, bem conhecedora das Escrituras, estudioso, daqueles que a gente sabe que, né, estuda ao ponto de escrever vários e vários livros para trazer um versículo expandido para a igreja, para o povo de Deus. Eu estou falando desse que secularmente não trabalha e que vive a vida, né, servindo ao Senhor, estudando para transmitir. Se você fosse sentar com uma pessoa dessa e ela perguntasse a você, quem é Deus para você? Você diria o quê? Aí por enquanto você não responde, é só para a gente poder iniciar. Mas o que nós diríamos? Ou pode até ser que não seja essa pessoa tão estudiosa da palavra, mas se chegar alguém que nasceu hoje, ou que nasça hoje, ou que nasceu hoje pela manhã, e chegue para você e diga, quem é Deus para você? O que é mesmo que nós responderíamos a essa pessoa? Será que nós saberíamos dizer quem é Deus? Será que nós tínhamos uma definição de quem é Deus? Ou será que nós íamos ficar meio abobalhados, sem ter o que responder? Estava conversando o irmão Alex ontem, e nós começamos a fazer alguns comparativos, e nós nos regozijávamos naquela hora, não era, Alex? Motivado, a gente percebeu que num princípio de uma conversa, num pouquinho de conversa, nós, se pudéssemos, ontem, né, era o dia de salvar toda a humanidade, né? Se tivéssemos tido assim essa oportunidade de impor as mãos sobre alguém, naquela hora, Alex, alguém era curado, porque ontem nós estávamos com a convicção que o nome de Jesus era poderoso para ir e através de nós ele fazer, mas a questão não é o que ele pode fazer, é quem ele é. Saber que ele pode fazer todas as coisas, nós sabemos. Quem sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Nós sabemos disso. Se for perguntar a toda pessoa nascida de novo, se nós formos perguntar a um ímpio pecador, ele vai dizer, mas Deus tem poder, Deus é poderoso, Deus pode isso. Mas quem é Deus mesmo? Eu não conversei nada com a Vani, e ela cantou agora à noite novamente, e ainda citou alguns nomes de Deus, né? Ela aqui, né, inspirada pelo Espírito, citou alguns nomes de Deus, mas ainda não é bem isso só que eu quero, é quem é Deus. A Bíblia ela vai trazer desde de Gênesis, vai levar até Apocalipse, dizendo quem é Deus. E eu não vou ter como, na verdade, dizer tudo, porque aí nós não acabaríamos hoje à noite. Você acredita nisso? Que se eu fosse falar detalhadamente quem é Deus, hoje à noite nós não acabaríamos, nós não iríamos para casa, íamos ter que fazer uma vigília, e já todo mundo sair daqui 6:30 da manhã para ir para casa tomar um banho e trabalhar. Seria assim, e era bom que fosse, mas ainda não temos esse hábito, né, de vir para um culto no domingo à noite e sair só na segunda pela manhã para ir trabalhar. Quem sabe um dia a gente consegue isso, porque Jesus conseguia isso facilmente. Jesus passava o dia trabalhando, nós passamos o dia descansando, e quando era noite ele se afastava e passava a noite orando, e no outro dia já estava novamente pronto para o serviço. Mas aqui em Gênesis, né, ele já traz logo no princípio algo a respeito de quem é Deus, a gente começar a observar quem é Deus, o que Deus pode, né? Do que Ele é capaz, já está aqui no princípio, né? Se você abrir a sua Bíblia aí, logo em Gênesis, no capítulo 1, a gente já vai perceber que Deus ele é poderoso, diga poderoso.
Nós já vamos rapidamente identificar na leitura da primeira parte do versículo 1. Nós já vamos poder começar a partir deste ponto, sair com a consciência que Deus é poderoso. Deixa eu perguntar a Jane se Deus é poderoso. Jane, você acha que Deus é poderoso? Com certeza. Aí eu posso perguntar por que Ele é poderoso. Aí ela vai dizer, se eu for entregar o microfone, ela vai fazer uma narrativa de por que Deus é poderoso. Amém? O diabo queria matar ela, mas Deus disse, não, ela não vai morrer não, vai viver. Deus é poderoso e evitou que o diabo matasse ela. Amém? Porque muitas vezes a gente acha que matar é só quando alguém bota um revólver na cabeça ou uma faca no pescoço. Mas o diabo ele tem várias formas de matar. E ele começa na sutileza. O diabo ele, muitas vezes não começa logo na pressão grande não. Ele começa na sutileza. E aí como ele começa na sutileza e ele é enganador, ele vai conseguindo enganar as pessoas. Ao ponto de, se a pessoa não correr tão rápido, acaba morrendo. E o diabo queria matar Jeane, mas Deus é poderoso e evitou que Jeane morresse. Ele instruiu ela, instruiu as pessoas que estão com ela, e ela hoje já está na igreja, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, já chorou para o Senhor, que coisa maravilhosa, amém? Um choro de alegria, um choro de prazer, um choro de poder dizer, Satanás, tu perdeste na minha vida. A gente precisa entender essas coisas. A gente precisa entender que respiramos por causa do poder de Deus. Nós não respiramos porque somos fortes o suficiente para passar de um dia para outro, não. Nós respiramos porque Deus, com o seu poder, nos faz respirar a cada instante. Porque se o poder de Deus parar de operar em favor de nós, obviamente que automaticamente nós vamos parar de respirar também. Porque se o Senhor não estiver envolvido em nós e conosco, nós não subsistiremos. Não tem como. Então a Bíblia diz aqui, no começo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero só ler até aqui, eu não quero nem passar. E a terra sem forma e vazia. Eu não quero passar nem para essa parte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu não sei se você consegue perceber a grandeza de Deus na criação dos céus, que estão lá, ninguém consegue ver a estrutura, mas ele não é abalado. Diga, os céus não é e não será abalado por homem algum. Tem uma estrutura que mantém o céu firme. Os céus não serão abalados pelos poderes da terra. O diabo não terá poder de abalar as estruturas do céu. Foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu. O poder de Deus é suficiente para manter o céu firme. Aí a gente parte para a terra. Aí tem um problema na terra. Diga, no céu existe paz, alegria, tranquilidade, saúde, diga, tudo o que eu quiser. Agora na terra já é diferente, porque a terra Deus deu ao homem para cuidar, foi ou não? Foi. A terra Deus deu ao homem para cuidar. Foi Deus que criou? Foi Deus que criou. Mas o céu, ele ficou sendo o vigia, ficou sendo aquele que guarda, mas a terra ele deu ao homem, e o homem pegou aquela autoridade que Deus tinha dado a ele para cuidar da terra e deu a Satanás. E agora as estruturas da terra, de vez em quando um terremoto, de vez em quando uma enchente. Quem sabe disso? De vez em quando um furacão, de vez em quando um vulcão entra em erupção.
de vez em quando as queimadas, tudo isso, por quê? Porque o controle da terra não está nas mãos de Deus, porque Ele deu ao homem. Talvez você fique meio abismado olhando para mim, mas é verdade, irmãos. Aí você pode dizer, mas pastor, mas Deus, Ele não poderia fazer tudo? Pode. Ele pode e Ele fará no tempo certo. Vai ter um dia que nós vamos estar caminhando e vamos começar a subir. E é para esse dia que nós precisamos nos preparar. Ou seja, ouvindo as verdades, nós vamos conseguir nos preparar para esse grande e maravilhoso dia. Mas por enquanto, existe um Deus que reina sobre essa terra. A Bíblia diz lá em Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Então tem um Deus reinando, não sou eu que estou criando situação. E a intenção desse Deus que está reinando é destruir, é trazer dificuldades, é trazer situações complicadas. E aí ele traz medo. Como é que ele traz medo? Terremotos, com guerras, com fogo, com enchente, com o que você imaginar. E muitas vezes nós estamos desapercebidos dessas coisas. Mas Deus não está vendo, não? Está. Não tenho nenhuma dúvida. Você tem dúvida que Deus está vendo isso tudo? Não tenho nenhuma dúvida, porque Deus diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. E que ele é o quê? Onipresente. Está em todos os lugares que estão acontecendo todas as coisas. Mas nós parece que desconhecemos que Deus é verdadeiro. Parece que esquecemos o que Ele fala na sua palavra. E eu acredito que quando nós, muitas das vezes, fazemos de conta que não conhecemos ou não conhecemos mesmo, aí nós também não podemos saber quem é Deus. Porque se nós soubermos quem é Deus, nós não vamos ter medo do diabo, nós não vamos ter medo das situações. Se existe um dono de casa valente, porque tem dono de casa valente e tem dono de casa, vamos usar a palavra, covarde, né? Frouxo. Não é melhor, Bolão, frouxo? Frouxo. Eu gosto muito de conversar com o Bolão, que ele diz um negócio bem certinho. Frouxo. Ele é direto, né? Pronto, frouxo, vamos usar esse termo. Tem muito dono de casa valente, mas tem muito dono de casa fraco. Vamos mudar. Fraquinho. Faltou esse fraco. Amém? Então, quando o ladrão sabe que o dono da casa ele é forte, ele não vai lá, irmãos. Ele não vai. Mas quando ele sabe que o dono da casa é fraco, ele diz ali, eu entro e saio a hora que eu quiser. E ele não vai fazer nada comigo, vai borrar as botas. Então nós sabemos que Deus ele é poderoso, porque a palavra está dizendo, porque quem cria os céus e a terra tem que ter poder. Mas e a convicção que esse Deus é poderoso tem sido apresentada na prática do nosso dia a dia? Ou nós temos sido covardes de apresentar que Deus é poderoso? Você tem se levantado contra as astutas ciladas do diabo com força, com vigor? Ou você tem aceitado as astutas ciladas do diabo? Será que no grito dele você está partindo para cima dele ou está recuando? Como estamos? Quem é o seu Deus? Que Deus você crê? Que poder tem esse Deus que você crê? Esse Deus que você crê, ele é poderoso para desfazer as obras do diabo? Sim ou não?
Nós precisamos ter essa convicção que o Deus que a gente crê, Ele é poderoso para desfazer as obras do diabo. Se nós não tivermos pelo menos essa convicção, irmãos, é melhor a gente desistir de ser crente, ou de dizer que é crente. Se eu não crer que Deus, no final das contas, em cada situação, vai prevalecer contra Satanás, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque na verdade ele já provou e ele já venceu lá na cruz. Lá na cruz, Deus, ele através de Jesus, já provou do poder dele. Eu não sei se você está lembrado como foi que aconteceu lá na cruz. Talvez muita gente pense que foi Satanás que levou Jesus à cruz. Quem pensa assim, que foi Satanás que levou Jesus à cruz? Ninguém, graças a Deus. Não. Jesus foi à cruz porque ele quis ir. Deus é tão poderoso que ele levou Jesus à cruz. Agora não foi levar Jesus à cruz apenas por levar. Existia um propósito para o poder dele operar. Você sabia que a ida de Jesus à cruz foi para o poder de Deus operar? Esse Deus poderoso que criou os céus e a terra? Porque lá foi aonde no território do inimigo, não era o território de Deus, era o território do inimigo, Jesus não se amedrontou. Ele foi para cima do negócio. Depois de tudo parecido perdido, diga, parecido perdido. Aí ele disse: Pai, está consumado, ou seja, eu ganhei o negócio aqui, está concluído essa parte aqui, né? Na horizontal está concluído, o que os homens conseguem enxergar aqui já está concluído. Agora tem uma parte invisível, que essa é no vertical, que eu olho para o Senhor e o Senhor libera a vitória. Essa é que eu preciso agora da intervenção, do seu poder em operação. E a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. Talvez você não tivesse lembrado disso, tivesse parado na cruz, mas ele não parou na cruz. Ele não ficou num túmulo. A Bíblia diz que ele foi ao inferno. E foi lá no território do inimigo que ele venceu ele. Lá Jesus despojou Satanás e tomou das mãos dele a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele operou o poder dele, criando os céus e a terra, e agora ele disse: eu vou mostrar o que é poder agora, eu vou lá onde ele está. Ele não teve medo. E por que nós temos medo de Satanás? Às vezes a gente só consegue ir até a cruz e desiste do resto. Eu quero que a gente entenda bem isso hoje à noite. Tem muitas coisas que nós precisamos descobrir em Deus para poder ter a convicção quem Ele é. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você tem que passar a sua vida toda, desde o anoitecer até o amanhecer, ou desde o amanhecer até o anoitecer, lendo a Bíblia. Não estou dizendo isso não. Você tem seus afazeres, tem as suas obrigações, mas talvez você não esteja dando o tempo mínimo possível para buscar conhecer quem é o seu Deus, ao ponto de alguém dizer: quem é seu Deus? Quem é Deus para você? E você saber dizer: Deus é Deus, o Todo-Poderoso, e começa a narrar quem é Deus. Você hoje narraria para uma pessoa, quaisquer que seja, quem é Deus? Você com ousadia e intrepidez, você diria quem é Deus, ao ponto dele não conseguir lhe convencer que Deus não é o Deus que você está dizendo? Por que tantas pessoas, irmãos, têm desistido de Deus quando vai conversar com alguém? Porque pessoas têm sido convencidas a largar Deus e ficar com outros deuses. Você conhece alguém que um dia nasceu de novo, serviu a Deus,
aprendeu de Deus, mas não sabia quem era Deus. E porque não sabia quem era Deus, na primeira oportunidade que o diabo levantou, ou na primeira situação que o diabo apresentou, levantou, ele preferiu servir a Satanás. Porque não tem outro a quem servir. Ou serve a Deus, ou serve a Satanás. Uma vez que nós estávamos no mundo, saímos do mundo, viemos para Deus, deixamos de servir a Satanás. Passamos a servir a Deus. Mas uma vez que estamos em Deus, servindo a Deus, deixamos Deus e voltamos para o mundo, novamente passamos a servir a Satanás. Não tem isso de servir a dois deuses. Só existe Satanás e Deus. Então, se nós conhecemos Deus, nós não vamos deixar esse Deus poderoso por ninguém, por nada. Sabe, irmãos, tem algumas vezes que a gente precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro aqui? Acho que todo mundo precisa de dinheiro. Meu Deus do céu, eu pensei que era só eu que precisava de dinheiro. Por que precisamos de dinheiro? Porque precisamos das nossas contas pagas, precisamos de ter os nossos celeiros cheios, precisamos de nos vestir, precisamos de dinheiro, ou temos que ter a necessidade de ter dinheiro para essas coisas. Mas quantas pessoas têm dinheiro, estão na igreja, servindo a Deus, e de repente volta para o mundo? Por que será isso? Porque lá no mundo existem propostas. E a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos e a fascinação das riquezas afasta o homem de Deus. Mas se essas pessoas que se afastam de Deus conhecessem Deus de verdade, elas dariam continuidade sabendo que Deus é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades ou das nossas necessidades. Como o pastor Júnior gosta de dizer, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Está lá escrito, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, esse meu pastor não é qualquer pastor. É um pastor poderoso. É um pastor que não deixa as ovelhas dele serem roubadas. É um pastor que diz que se alguém vier para ele, ele não lança fora. Preste atenção, se vier para ele, ele não lança fora. Mas ele também não pode impedir que saia. Se o diabo vier forçar para tomar, não vai tomar. Mas se a ovelha quiser sair, ele deixa. Aleluia. Abra sua Bíblia lá, em João. O tempo está se acabando já. Esse relógio está correndo 7 mesmo, Edson? Você consertou esse negócio? Meu Deus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. João, capítulo 1. Diz aqui, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, lembra do princípio que eu li? No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Eu quero parar aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Diga, no princípio. Ele estava com Deus e ele era Deus. Agora,
Como é que a gente pode saber quem é Jesus? Nós já sabemos a primeira informação, que Deus é poderoso. Você concorda comigo? Porque Ele criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas. Mas agora aqui, a Bíblia vai dizer, mais um pouquinho na frente, que o Verbo se fez carne. E nós sabemos que nós, como carne, nos achamos meio fracotes. E como pode agora um Deus tão forte operar através de algo tão fraco? Mas a forma do poder continuar firme era podendo enviar o Filho amado dele para, de uma forma lícita, apresentar o poder no final de todas as coisas. Jesus não podia estar como Deus, porque aí a briga seria injusta, a batalha seria injusta. Deus sendo Deus, Satanás já é derrotado, mas Deus sendo homem, Deus agora ia lidar de uma forma diferente, para provar para Satanás que verdadeiramente ele não tem autoridade, não tem poder, não tem domínio em quem não quer. Quando eu tenho um Deus poderoso habitando em mim, Satanás não vai prevalecer quando eu não deixo que ele prevaleça. Sou eu e você que tem que entender que existe um Deus poderoso habitando em você, que está ao seu favor em todo o tempo, e que se Satanás quiser levantar, e se você decreta ao Deus que habita em você, ele não vai prevalecer. Porque o que habita em mim, o que habita em você hoje, é o mesmo Deus que criou todas as coisas. É o mesmo Deus que deu estrutura aos céus. Talvez a gente não consiga dimensionar o tamanho de Deus. Eu não sei se você consegue hoje dimensionar o tamanho de Deus. Quem consegue dimensionar o tamanho de Deus? Então eu vou trazer uma figuração aqui para nós podermos imaginar qual é o tamanho de Deus. Eu não tenho nada aqui. Eu acho que isso é um papelzinho aí no chão, não sei, aqui perto de você. Tire só um pedacinho mínimo possível. E agora faça uma bolinha desse negocinho e me entregue aqui, por favor. Me entregue aqui, por favor. Tá boa, tá boa. Eu não sei se você consegue mesmo dimensionar o tamanho de Deus. Quem consegue? Ninguém consegue. Eu perguntei isso agora, né? Ficou coisa diferente, perguntando a mesma coisa duas vezes. Mas nós sabemos que Deus é grande. E se nós formos ler, nós vamos entender que a terra é grande. É verdade? Se nós formos buscar, nós vamos entender que a terra é grande também. Deus é grande e a terra é grande. Mas só que, pelo que a gente vai buscando, vai conhecendo, a gente começa a entender que mesmo a terra sendo tão grande, ela cabe na palma da mão de Deus. Deus é grande, a terra é grande, mas Deus é muito maior. Ou seja, se é maior, mais poderoso. E que a terra cabe na palma da mão dele. Mas talvez você esteja pensando que essa bolinha aqui, que eu pedi para Edson fazer, seja a terra. Deixa eu te dizer, eu ainda quero diminuir mais essa bolinha. Nós todos habitamos numa terra grande. Concorda comigo? Que tem um Deus que é maior do que ela, que a terra cabe na mão de Deus. Mas deixa eu te perguntar, irmãos, que tamanho você é? Porque eu quero definir aqui o poder de Deus. Quem é Deus? Eu quero definir isso. Quem é Deus? Que tamanho a terra é? Que tamanho você é? Quem sabe?
O tamanho que tem, quem sabe? Você pode definir o seu tamanho? Em relação a Deus? Eita, você vai dizer, em relação a Deus, se a terra é grande, na terra tem mais de 7 bilhões de pessoas, acho que já está quase em 10. Cabe 7 bilhões de pessoas na terra, que tamanho eu sou? Deixa eu te dar uma notícia boa. Pergunta a sua irmã, você quer uma notícia boa? Diga, você é maior do que a terra. Talvez você agora já começou a pensar, eu sou maior do que a terra? Eu não sei se você conseguiu lembrar, entender, que a terra cabe na mão de Deus. Agora, deixa eu te perguntar ao seu irmão, para você não perguntar a você mesmo, você não ficar meio amalucado nesse negócio. Pergunta ao seu irmão, você sabe onde é que Deus habita? Agora pergunta diferente, você sabe onde é que esse Deus poderoso, que criou os céus e a terra, habita? Você sabe mesmo onde é que esse Deus que criou os céus e a terra habita? Não é por opção nossa, porque Ele decidiu habitar. Deus decidiu habitar em nós, irmãos. Agora, que tamanho nós somos? Ou que poder nós temos agora? Deus pode todas as coisas. Quem crê que Deus pode todas as coisas? Você pode dizer isso com convicção? Quem crê que Deus pode todas as coisas? Agora deixa eu te perguntar, se Deus pode todas as coisas e habita em você, que é tão pequenininho, você está conseguindo ver daí? Oxe, ainda está aqui, está. Se Deus é tão grande, tão poderoso, e você se acha tão minúsculo, e Deus decidiu habitar em você, que tamanho você é? Agora, deixa eu mudar a pergunta. Que poder você tem? Diga, o poder que pode todas as coisas. O poder que pode todas as coisas habita em você, está em você e se move através de você. Agora eu vou te jogar para aí para tu achar. Nós somos muito minúsculos, aparentemente. Mas quando Deus passa a habitar em nós, aí o poder dele também vem junto. Ou você acha que Deus vem habitar sem o poder? Quem acha que Deus vem habitar em nós sem o poder? Deus desceu e habitou em nós. Amém? Então a gente precisa começar a entender. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Para Deus habitar entre os homens, Ele está onde? Em nós, irmãos. A única forma dele habitar entre os homens é estando em nós. Aonde nós chegamos, Deus chega. Eu não sei se você lembra disso. Que aonde você chegar, Deus chega junto com você. Deus não vai sozinho, não. Deus só vai conosco, irmãos, nos conduzindo. O que é que Deus vai fazer sem ter um homem para operar através dele? Deus é poderoso? É. Ele pode? Pode. Mas Ele não quer, é questão dele, irmãos. Ele quer operar em nós e através de nós, o Deus Todo-Poderoso. Talvez você não saiba ainda, mas eu quero que você vá lá para a 1 de João. Aleluia. Vamos ver aqui o que é que ele diz em 1 de João. Aleluia. É porque o tempo ele é muito ligeiro. 1 de João, capítulo 1. Tudo no capítulo 1.
dos que eu li até agora. Ele diz aqui: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Você imagina aí, irmãos, o que é termos comunhão com Deus, podendo tocar no poder, podendo ver o poder. Eles disseram aqui: nós vimos, nós tocamos, nós sentimos. Você já pensou o que é a pessoa tocar em Deus? Sentir Deus, ver Deus. Moisés disse: Senhor, eu quero te ver. Aí Deus disse: nós vamos para um cantinho ali, eu vou passar, mas você não vai ter direito de ver minha face. Eu vou passar e depois que eu passar você me vê. A Bíblia diz que quando ele veio, a mão dele cobriu Moisés. Uma mãozinha tão pequenininha, né, para cobrir um homem assim tão rapidinho. A mão de Deus cobriu Moisés. E quando ele passou, quando a face dele passou, quando ele passou, aí ficou as costas, aí ele tirou a mão, prosseguiu, e Moisés viu as costas dele e ficou maravilhado. Agora, nós precisamos fechar para a gente ir para a ceia, e eu quero que você abra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Tem tanta coisa, irmãos. Eu antes de ler aí, eu vou ler algo que a Vani citou enquanto cantava. Eu quero trazer para nós alguns nomes que são atribuídos a Deus. Por exemplo, El Eloá, Deus poderoso, forte, proeminente. Elohim, Deus criador. Vá pensando aí quem é Deus. Eu estou trazendo isso para vocês sabendo quem é Deus. Elohim, Deus criador, poderoso e forte. El Shaddai, Deus todo poderoso, o poderoso de Jacó. Adonai, Senhor. Iavé, Senhor. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Macadesh, o Senhor que santifica, torna santo. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor. Jeová Chamar, o Senhor está ali. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos.
é o Elohim Altíssimo, é o Roi, Deus que vê, é o Olam, Deus eterno, é o Gibó, Deus poderoso. Isso são alguns nomes, irmãos. Mas quando a gente chega aqui em Apocalipse, abra lá, de novo, que aqui fugiu da minha. No capítulo 1, no versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Olhe para o seu irmão e diga: ele é o Alfa e ele é o Ômega. Diga: ele é poderoso no começo e é poderoso no fim. Você precisa vir para as escolas dominical. Você precisa vir para aprender algumas coisas. Mais do que você já sabe. Talvez você pense que já é doutor da Bíblia. Quem já é doutor da Bíblia aqui? Ninguém? Talvez você esteja se achando muito sabichão para não precisar de vir à escola dominical. Talvez você se ache muito sábio de só querer vir para o culto do domingo à noite. Deixa eu te dizer, irmãos, independente de você ter feito rema, escola de ministros, escola de missões, teologia, PhD, o que você quiser de estudo bíblico, deixa eu te dizer, se você se tornar um crente apenas de domingo à noite, você está bem pertinho de cair. Diga para o seu irmão, sem medo, sem ter medo da cara feia dele. Diga: se você já estudou muito, mas se só estiver vindo no domingo à noite, diga: está uma peinha para cair. Porque só o culto de domingo à noite, irmãos, não vai te sustentar. Talvez você pense: não, mas eu leio em casa, mas eu isso em casa. Eu disse no começo que o diabo ele é sutil. Ele vem com a sutileza dele e diz: lê em casa mesmo. Não precisa, tu já estudasse muito. Para que ir para a escola dominical? Para ouvir a mesma coisa? Para que tu ir para quinta-feira? Tu já sabe do que vai ser dito lá. Vai, quando muito, no domingo à noite. Tá bom demais tu ir no domingo à noite. Tu usa teu domingo para o que tu quiser, teus dias para o que tu quiser, e de noite tu vai dar satisfação para o povo te ver. Está bem pertinho, por uma peinha para cair. Olha para o seu irmão, para ele assim, bem tranquilo, diga: meu irmão, se você estiver nessa condição, diga: misericórdia de você. É porque muitas vezes, irmãos, as pessoas não têm a coragem de dizer isso. Eu não tenho problema, eu digo. Eu vou dizer quantas vezes Deus mandar eu dizer. Porque estudinho é cuidado de Deus contigo. Tudo isso é porque Deus não quer que você se perca, irmãos. Quantas pessoas enganadas pelo diabo hoje já não sabem mais a Deus por essas coisas, de só querer ir no domingo à noite. Aí chega janeiro, que é o mês de férias, aí não vem nem um domingo. Aí quando volta das férias, fevereiro, primeiro domingo é para ficar em casa, para descansar, né? Eu viajei muito, fiquei muito no mar, muito exposto ao sol, agora eu tenho que descansar, o primeiro domingo. Aí daqui a pouco está o irmão debandado. E não sabe por quê. Porque a Bíblia traz a instrução: aquele pois que pensa estar de pé, cuide-se para não cair. Deixa eu te dizer, irmãos, certamente, isso é cuidado de Deus com você nessa noite. É Deus dizendo a você, eu não sei quem é a pessoa, é Deus e você e Deus. Certamente é Deus te dizendo: eu não vou lhe jogar fora, eu não quero lhe perder, eu quero que você se levante e me busque. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Achegue-se a mim, e eu me achego a vós.
Vamos voltar para o negócio. Amém? Vai lá para Apocalipse, versículo 21. Nós vamos encerrar essa parte aqui. Apocalipse 21, 6 diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele agora já aumentou um pouquinho mais, já deu outra definição. A gente precisa entender mesmo que aquele que começou, ele é poderoso para concluir. O Deus que deu estrutura, criou os céus e a terra, é o mesmo que vai acabar todas as coisas. A Bíblia traz, em 1 Pedro, se eu não me engano, traz lá em Mateus, traz em 3 dos evangelhos, que quando da vinda de Jesus, os céus se dissolverão em fogo. As estruturas do céu serão abaladas. Quem vai abalar as estruturas do céu? Quem vai abalar as estruturas do céu, irmãos? No começo ele disse que agora já não acabaria mais com água. Deixou estabelecido o sinal do arco-íris. Não vai ter problema mais com água. Mas ele disse, o Todo-Poderoso disse, que vai ser com fogo. E ele não é mentiroso, irmãos. E nós temos visto aquecer muitas coisas. Está muito quente, a gente todo dia diz, aumentou mais 1 grau, a gente até já disse, será que o sol está mais perto? Está mesmo, irmão. Vai chegar o momento do que a Bíblia estabeleceu, dito por Deus, acontecer. Os céus se dissolverão em fogo. As estruturas do céu serão abaladas. Jesus virá e a igreja subirá. Quem é que tem poder para manter um homem sem nenhum equipamento nos céus? Tirar da sepultura todos os mortos. Quem é que tem poder? Você tem esse poder de tirar da sepultura todos os mortos? Você não tem, mas o Deus que habita em você tem. O Deus que habita em mim tem. E ele disse que será assim. No dia do arrebatamento vai ser assim, irmãos. Estou te despertando para você começar a entender como se dará todas as coisas. Jesus virá, a igreja subirá, mas só que ele diz que antes de nós, diga antes de mim, ele diz que todos os mortos ressuscitarão primeiro. Aí ele diz mais, que isso vai acontecer para que aqueles que foram antes de nós, tiveram comunhão com ele, viveram para ele, serviram a ele, não desfrute do céu primeiro do que a gente. Deus, ele não é um Deus injusto, irmãos. Os céus dos céus, que é para lá onde nós vamos morar, é lá onde nós vamos morar. Ei, diga para o seu irmão, os primeiros dependem de nós. Porque Deus foi quem disse que vai subir os mortos primeiro. Mas eles só poderão entrar na Nova Jerusalém juntamente conosco. Você pode dar um brado de glória a Deus por isso? Deus disse que não importa se nasce agora ou se nasce no último momento. Ele disse que o importante é nascer de novo.
Não é como uma competição que você sai e dispara e não quer que ninguém passe você porque você quer levantar um troféu. Diga, eu sou o troféu de Deus. Ele se importa comigo e com você. E ele diz, por causa dos escolhidos. Ou seja, tem muita gente escolhida, irmãos. Por causa dos escolhidos. Para eles não ficarem para trás. Vai todo mundo entrar no mesmo momento. Agora imagina aí. Começa a pensar. Que tamanho é essa porta? Que tamanho é o céu? Que tamanho é essa porta? Para entrar 2/3, no mínimo 2/3 de toda a população. Porque eu não acredito que o inferno vai ter mais gente do que o céu. Eu não acredito nisso não. Amém? Mas ele fecha. E eu quero fechar também. Versículo 22, e aí o versículo que eu achei que nem ia dizer ele hoje, mas eu vou dizer. Versículo 13. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo que nada aconteceu antes dele, e quando ele concluir, nada mais haverá depois dele. Um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, um Deus tão amável, um Deus que cuidou de nós desde o princípio, cuida de nós e cuidará de nós, um Deus que se importou com a nossa vida, deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer por nós, seu primogênito, aquele, o amado dele. Sabia que Jesus era o amado de Deus? E ele não poupou, disse, vá, porque eles são importantes para mim. Nós somos tão importantes que ele habita em nós. Talvez você ainda não conseguiu, talvez você está dizendo um amém sem nem pensar no que está dizendo. Eu estou falando, irmãos, de algo tão real. É porque é invisível, e talvez porque é invisível, a gente não consegue crer da forma que deveria. Mas eu estou falando de Deus habitando em você, irmãos. Você consegue parar por um instante e pensar Deus habitando em você? Eu não sei se sua casa é grande, se sua casa é pequena, eu não sei. Que tamanho é a sua casa? Eu digo a casa física de você morar. Eu não sei que tamanho ela é. E muitas vezes tem pessoas que moram na casa tão grande que não sabem nem os compartimentos, né? Não sabe nem quantos compartimentos tem, não sabe nem como é que chega, saindo da sala para chegar na cozinha. É tão distante que tem que telefonar, como é que eu chego? Mas deixa eu te dizer, esse Deus que habita em você, Ele é poderoso, de uma forma tal, que Ele conhece cada setor da casa, e Ele é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Coisa que nem mesmo você consegue. Você sabia que você não consegue, eu não consigo, identificar quais são os pensamentos e as intenções do meu coração? Quando me pego, estou cometendo algo que eu nem queria. Mas Deus, Ele é poderoso para discernir os pensamentos e as intenções
do teu coração. Deus é poderoso para, através da palavra dele, separar juntas de medulas. Ele é poderoso. Quem é que consegue separar juntas e medulas? Quem é? Vou perguntar de novo, quem é poderoso para identificar as intenções e os pensamentos do coração? Quem é poderoso? Quem é? Deixa eu te dizer, irmãos, o único poderoso capaz de fazer tudo isso é aquele que criou os céus e a terra. É aquele que nos formou, é aquele que nos gerou, é aquele que olhou para o homem e disse: não é bom o homem estar só. É aquele que olhou para toda essa terra e disse: eu preciso de alguém para governar. Vou dar o meu poder a ele. Vou transferir para ele o poder de governar. Aí esse mesmo Deus, de amor, de paz, de alegria, capaz de todas as coisas, diz: agora, porque ele disse sim a mim, porque ele me amou, porque ele se entregou, ele agora é meu filho, pelo qual eu tenho prazer, e agora eu vou fazer questão de habitar dentro dele. Você imaginou, irmãos, quem tem o poder de habitar dentro de alguém? Você acha que Margarida tem o poder de entrar dentro de mim e habitar? Ou que eu tenha o poder de entrar dentro dela e habitar? Não, mas Deus tem, irmãos. Deus tem e Ele habita em você. Queira você ou não, o momento que você nasceu de novo, o Espírito dele passou a habitar em você. E Ele quer te guiar, Ele quer me guiar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos favorecer, Ele quer que acertemos, Ele quer que nós reinemos. Através dele, irmãos. Do poder que em nós opera, do poder que em nós habita. Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Eu sou. Aleluia. Cadê os diáconos? Cadê o grupo de música? Venham para cá. Aleluia. Nós vamos ser breves, eu já passei, estourei. Eu já desisti de ir no culto de ceia ficar olhando para o relógio. Eu não consigo. Porque Deus, Ele vai inspirando e a gente vai fazendo pela inspiração. E eu não sou maluco de parar Deus. Nós precisamos mesmo de ter alguns momentos de ficarmos mais na presença de Deus. Tantas coisas Deus queria nos dizer, mas nós, por causa de um horário, e aí temos que ter cuidado também com as pessoas, acabamos dando uma segurada.